Bom dia a todos. Nesse trimestre, marcamos presença de destaque em dois importantes eventos de resseguros. O primeiro, o Rendezvous de Monte Carlo, onde o IB voltou a ter um papel de destaque, e o segundo, a FIDS no Rio de Janeiro, na nossa casa, onde nós recebemos clientes de toda a América Latina e combinamos negócios para 2024. Também tivemos um dia muito especial, um pouquinho antes do FIDS, que foi o Investor Day, onde 19 executivos do IRB receberam mais de 50 pessoas, entre analistas e gestores de recursos, explicando como funciona cada etapa do nosso negócio de resseguro. Fizemos também algumas ações de gestão na empresa, que acreditamos ser muito importantes no longo prazo. Fizemos um offsite com as lideranças, vamos continuar nesse trabalho em 2024, incentivando o trabalho em time e a pensar o IB num futuro desejável. Além disso, como já reportado, fizemos o orçamento base zero, que vai ser concluído agora em 30 de novembro, e serviu de aumentar muito o nosso conhecimento de todas as áreas, de cada despesa que temos na companhia. Isso vai gerar uma melhor administração das despesas administrativas para frente. Continuamos no nosso trabalho de subscrição ser 80% no Brasil, 15% na América Latina e 5% no resto do mundo. Além de levar a área de subscrição para perto dos nossos clientes, também levamos agora a área de sinistros, pois a área de sinistros que entrega o produto final aos nossos clientes. Em outubro, pagamos as debêntures, como esperado, e também tivemos agora um reporte da AM Best, nossa agência de rating, que manteve o nosso rating inalterado. Próximo slide, por favor. Estamos entregando os resultados que prometemos no início do ano, com a evolução de tendência de melhora. Estamos trabalhando para que isso continue assim para os próximos anos, e estamos confiantes. Sabemos também que temos alguma volatilidade, no curto prazo, e que a gente tem que olhar os relatórios os resultados de uma resseguradora de médio a longo prazo. Então, provavelmente, nos próximos calls, nós vamos começar a mostrar resultados 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, talvez até um pouco mais longo. O que a gente quer é que a gente comece a olhar esse nosso negócio com uma tendência de mais longo prazo. Com isso, eu passo a palavra ao Daniel Castilho. Obrigado, Falcão. Bom dia a todos. A estratégia de subscrição do IRB continua a mesma. Em 2022, decidimos voltar a focar no Brasil e na América Latina. Nesses 84 anos de história, conhecemos o Brasil, seus riscos, as necessidades do mercado, as coberturas, as exposições, a sinistralidade. Não custa repetir que temos no IRB 5 grandes vantagens competitivas. Falamos do idioma do cliente, conhecemos a cultura do país, conhecemos o sistema legal brasileiro, temos alçada para decidir localmente e, finalmente, temos a maior capacidade de subscrição no mercado de resseguros local. Neste ano, estamos transferindo alguns subscritores do Rio de Janeiro para São Paulo, com o objetivo de estarmos ainda mais próximos de nossos clientes. Além do Brasil, priorizamos a América Latina, mercados onde temos uma equipe dedicada, fluente em espanhol e com conhecimento da região, seus riscos e suas exposições catastróficas. Refinamos nossa estratégia, adotando práticas diferenciadas para países com diferentes necessidades e oportunidades, tais como Peru, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Bolívia e México. Finalmente, o mercado global continua sendo analisado, mantemos a estratégia de desenvolver negócios não proporcionais, sem assumir grandes exposições catastróficas, gerenciando, assim, nossa carteira de negócios. Dentro de nossa estratégia de voltar a concentrar negócios no Brasil, podemos observar no próximo slide, no terceiro trimestre dos anos 21, 22 e 23,
a redução de negócios internacionais de 31% para 28% e depois 15% no terceiro trimestre de 2023. Ao mesmo tempo, podemos ver, no mesmo período, incrementos de negócios no Brasil de 69% para 85%. Assim, continuamos a estratégia de concentrar 80% dos nossos negócios no Brasil, 15% na América Latina e 5% nas demais exposições internacionais. Podemos observar uma redução do prêmio total, terceiro TRI 2022 para o terceiro TRI 2023. Essa redução do prêmio é decorrente de uma limpeza de carteira que foi acelerada nos negócios renovados em 2023. Nas renovações, embora tenhamos aceitado novos negócios, declinamos alguns não rentáveis, reduzimos a participação em outros, sempre com o objetivo de ter uma carteira mais equilibrada, com melhor qualidade e rentabilidade. Mesmo assim, renovamos 85% de todos os negócios que desejávamos manter na nossa carteira. No próximo slide, podemos ver a distribuição de negócios dos primeiros 9 meses de 2022 e 2023, com destaque nos negócios patrimoniais, que representam agora 35% da carteira. Houve um bom desenvolvimento de negócios de riscos especiais, ou oil and gas, no terceiro TRI de 2023. Aceitamos novos riscos, mas não esperamos o mesmo crescimento no quarto TRI de 2023. Esse ramo é, de certa forma, sazonal e deve se manter sem novos negócios até o final do ano. Nossa carteira continua diversificada em 9 linhas de negócios, em 3 geografias, que são Brasil, América Latina e Internacional. Podemos dizer que temos, em 2023, uma carteira menor, porém mais rentável. No próximo slide, vamos analisar o histórico de sinistralidade. Os últimos trimestres de 2022 foram impactados pela catástrofe de agro no Brasil, já comentado em outras apresentações anteriores. Sem dúvida, em nossa atividade, a sinistralidade é um fator de maior relevância para atingirmos os resultados esperados. Nesse slide, podemos observar a redução no índice de sinistralidade de 124% no terceiro TRI de 2022, para praticamente a metade, 74% no mesmo período de 2023, sendo esse o menor índice na série apresentada. Vale a pena lembrar que a sinistralidade de uma seguradora é resultante dos contratos firmados nos períodos anteriores. Ela depende fundamentalmente dos processos de avaliação do risco no momento que são apresentados, assim como da adequada precificação. Na parte superior direita do slide, podemos ver a comparação dos prêmios, dos primeiros 9 meses de 2022 com o mesmo período de 2023. O índice de sinistralidade se reduz de 108% para 75%. O volume de sinistros se reduz em mais de 1,6 bi. Já no quadro inferior, apresentamos a abertura de sinistralidade por geografia. Cremos que as ações citadas anteriormente, de ajuste de preços, redução de exposições com cancelamento ou diminuição de participações em diversos contratos, além do alinhamento das condições comerciais e modificações técnicas dos negócios renovados, contribuíram para a melhora gradativa desse índice durante esse exercício. Nesses 9 meses, a sinistralidade total doméstica e internacional se reduz, então, de 108% para 75% desse total. Somente o Brasil tem uma sinistralidade reduzida de 113% para 70%. No slide seguinte, gostaria de comentar sobre nosso calendário de renovações. Grande parte de nossos contratos se renovam em janeiro, os negócios de agro se renovam em janeiro e abril, a América Latina renova seus negócios em junho e julho, nossas retrocessões se renovam em outubro. Os negócios facultativos se desenvolvem gradualmente, mês a mês. Esse calendário bastante espalhado permite, assim, o melhor uso de nossos recursos. Passo agora a palavra ao Rodrigo Botti, que vai nos falar sobre provisões e demais dados financeiros. Obrigado, Castilho. Bom dia a todos. É novamente um prazer estar aqui, podendo compartilhar com vocês as informações do terceiro trimestre de 2023 do IRB. Neste slide, apresentamos a evolução das nossas provisões técnicas em valores brutos de proteções. Na parte superior, verificamos a redução da provisão de prêmios não ganho, PPNG,
principalmente em razão do menor volume de prêmios emitidos, conforme apresentado pelo Castilho. As provisões de sinistro também mostram redução em relação ao trimestre anterior. Notem, porém, que esse movimento é resultado da redução natural da provisão de sinistro a liquidar, PSL. A mensagem que queremos passar permanece a mesma. Mantemos provisões técnicas robustas frente aos riscos de nossa carteira e em linha com a evolução do nosso negócio. No próximo slide, demonstramos na parte superior a evolução do custo de aquisição da companhia, que no terceiro trimestre de 2023 totalizou 207 milhões, uma redução de 33% em relação ao mesmo trimestre de 2022. Na parte inferior do slide, apresentando as despesas gerais e administrativas. No terceiro trimestre de 2023, essas despesas somaram 76 milhões e não tivemos efeitos não recorrentes significativos. No acumulado do ano, despesas administrativas totalizaram 217 milhões, excluindo os efeitos não recorrentes, frente a 237 milhões do mesmo período do ano anterior. No próximo slide, temos um retrato da evolução trimestral dos componentes do índice combinado, excluindo os efeitos das operações de LPT e efeitos one-off. Vemos que a linha de sinistralidade é o componente mais significativo do índice combinado e continua a apresentar grandes avanços, apesar da natureza do nosso negócio, que apresenta sempre certa volatilidade. A sinistralidade retida no terceiro trimestre de 2023 foi de 77, frente a 112 do terceiro trimestre de 2022. Os demais componentes, comissionamento e despesas gerais, mostram relativa estabilidade. Dessa maneira, o índice combinado alcançou 108% no terceiro trimestre de 2023, o que não é ainda o ideal, mas já demonstra um grande avanço. Por exemplo, quando comparado com o índice combinado de 143%, referente ao terceiro trimestre do ano anterior. Nesse próximo slide, apresentamos o índice combinado para os primeiros 9 meses do ano. O resultado ainda está muito aquém do que queremos, mas mostra avanço em relação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo os efeitos da operação de LPT, o índice combinado atingiu 108, frente a 137, relativo ao mesmo período do ano anterior. No próximo slide, mostramos a evolução do fluxo de caixa operacional da companhia, que continua em linha com as nossas expectativas. O atual consumo de caixa operacional faz parte do ajuste em nossas operações. A estratégia de limpeza de carteira reduz o volume de prêmio recebido e ainda temos que honrar sinistros de monta referentes a riscos assumidos em anos anteriores. No entanto, como veremos à frente, essa redução não afetou nosso índice regulatório de suficiência de cobertura de provisões técnicas. Agora passo a palavra para o Paulo Vale para falar do resultado financeiro. Obrigado, Rodrigo. Quanto aos ativos financeiros, encerramos o terceiro trimestre de 2023 no mesmo nível de estoque em relação ao segundo trimestre de 2023, no montante de 8,5 bilhões. O resultado financeiro patrimonial de 182,9 foi praticamente o dobro do trimestre anterior de 95,8 milhões. Os principais destaques são a conversão das debêntures da Inepar em ações, que gerou um resultado positivo no trimestre de 20,3 milhões. Em segundo lugar, a boa performance dos nossos fundos de gestão ativa, que são principalmente o multimercado, que gerou um resultado no valor de 20,5 milhões, bem como do fundo de crédito privado, que gerou um resultado de 3,7 milhões, e, por fim, dos investimentos offshore, devido à apreciação do dólar, entre outros fatores. Como detratores, tivemos as despesas financeiras e o carregamento negativo dos títulos ligados à inflação, que performaram abaixo do CDI no trimestre. Passando para o próximo slide, podemos verificar a abertura entre ativos garantidores onshore e offshore. Em setembro, os ativos onshore representam 60% do total, no montante de 5,1 bilhões.
Os principais ativos são títulos pós-fixados, com 61%, e em seguida os títulos indexados ao IPCA, com 25,1%. E, por fim, créditos privados indexados ao CDI mais spread, com 9,9%. Quanto aos ativos offshore, representam 40% do total. Os ativos estão concentrados em títulos soberanos brasileiros e treasuries americanos e canadenses e créditos privados em diversas moedas. Neste gráfico, podemos verificar a migração gradual de ativos offshore para onshore em decorrência da estratégia de subscrição de concentração no mercado local, passando os ativos onshore de 58% em dezembro de 22 para 60%, e os offshore de 42% para 40% entre dezembro de 22 e setembro de 23. Agora eu vou passar a palavra para a diretora Thais Peters. Obrigada, Paulo. Bom, nos próximos 2 slides, vamos falar dos índices regulatórios. A SUSEP acompanha 2 indicadores que devem ser cobertos pela companhia. O primeiro deles é a suficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido. Esse indicador terminou no terceiro trimestre do ano com suficiência de 589 milhões, ou seja, 50% acima do capital requerido. Esse resultado reflete o conjunto de melhorias que a companhia vem implementando ao longo deste ano. O PLA variou positivamente, incorporando os resultados positivos, e a redução do capital mínimo requerido traduz a melhor seleção de riscos e a queda na sinistralidade, já comentadas pelo Daniel Castilho. Destaco que, em relação ao segundo trimestre de 2023, o indicador cresceu 82%. No próximo slide, evidenciamos o segundo indicador, que avalia o montante de ativos elegíveis a garantidores para fazer frente aos compromissos atuariais do IRB. O indicador de suficiência de garantia encerrou o trimestre com suficiência de 608 milhões. Agora, passo a palavra para o Marcos Falcão fazer as suas considerações finais. Obrigado, Thais. Gente, em 2024, o IRB faz 85 anos, né? E impressionante a gente ter uma empresa jovem, animada, nova, com 85 anos, né? Nós vamos continuar experimentando um hard market, ou seja, os preços favoráveis para a subscrição e também um ambiente de juros altos, como os cenários econômicos estão apontando, né? Nós vamos continuar com as nossas ações de management, principalmente valorizando o time. A gente tem feito um trabalho constante de melhoria da nossa equipe, capacitação, treinamento. Temos várias iniciativas para serem anunciadas no próximo ano nesse sentido. Carteira mais limpa, nos afastando das subscrições antigas, né? E sempre reiterando, como o Castilho fala, proximidade aos nossos clientes. Importante que nós vamos concluir as nossas DFs no primeiro TRI de 2024 no formato IFRS 17. E vamos também, no fim do ano 2024, concluir a migração total dos nossos sistemas para a nuvem, né? Muito animados, iniciar 2024 com as metas divulgadas e todas as lideranças da companhia tendo participado ativamente do orçamento base zero. Então, começamos o ano energizados, conhecendo tudo que temos que fazer para fazer um 2024 exemplar. Eu, pessoalmente, estou muito animado em liderar esse time do IRB para frente. Tem sido um ano de muito trabalho, muita dedicação e só aumenta a nossa animação. Nós vimos muitas oportunidades no mercado para reduzir a baixa penetração de seguros no Brasil. Nós vamos abordar esse assunto ao longo dos nossos próximos encontros. Então, eu acho que podemos passar às perguntas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer a pergunta.
Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, que é do Caio da Prato, analista sell-side do UBS. Caio, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Caio, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Falcão, Castilho, Natasha, todo o time. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Duas aqui do meu lado, por favor. A primeira, em relação à retrocessão do trimestre e às operações de LPT, por favor. A gente viu que vocês fizeram uma outra operação, né, de LPT nesse TRI, mas vocês já apresentam um índice de liquidez também um pouco mais confortável, né? Então, eu queria entender o racional por trás dessas operações, desse terceiro trimestre. E, além disso, eu queria entender o volume de retro do TRI, porque mesmo excluindo os efeitos dessa LPT, o índice de retro veio bem maior aqui do que dos últimos trimestres. Então, se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhes sobre o que houve no TRI e o que dá para esperar para frente, seria ótimo, tá? Essa é a primeira, e já emendando a segunda aqui, que é em relação ao resultado total de underwriting, né, como um todo. Esse resultado vinha melhorando gradativamente nesses últimos TRIs, e agora no terceiro TRI a gente viu essa queda, né? Então a gente entende a volatilidade natural que é inerente ao business, mas queria entender um pouquinho melhor, de forma geral, o que levou a essa queda específica nesse resultado de underwriting nesse TRI, e o que dá para esperar daqui para frente, né? O que leva a crer que esse resultado volta a crescer, mesmo que gradativamente. É isso. Obrigado. Caio, é Daniel Castilho aqui, tudo bem? Deixa eu começar, então, primeiro com as retrocessões, tá? As nossas retrocessões são renovadas no mês de outubro. É no mês de outubro, então, que a gente determina quais são os limites que a gente quer adquirir e negocia esses preços, tá? O que acontece é que a gente conseguiu uma redução, nós não precisávamos daqueles limites que adquirimos antes, e conseguimos uma redução de preços também. Só que, como ela se renova em outubro, a gente vai começar a ver o efeito dessa renovação das retrocessões a partir de agora. Então, dá a impressão que os valores ainda estão muito elevados, mas eles devem se reduzir a partir do mês de outubro, tá? Para você ter uma ideia, o custo da nossa retrocessão se reduz a partir de outubro em torno de 30% do valor do ano anterior, tá? Quanto aos resultados de subscrição, os nossos resultados, sim, existe a volatilidade, como você mencionou, tá? Nós tivemos 2 sinistros bastante importantes que, apesar disso, foram absorvidos durante o trimestre. O nosso negócio, como vocês sabem, tem essa sazonalidade e tem também essa volatilidade. Então, o que a gente está vendo em matéria de sinistralidade está realmente dentro do esperado. A gente costuma dizer que a gente não deve olhar para aquele trimestre, e sim não para a foto, e sim para o filme, tá? Então, a minha resposta é que estava realmente dentro do esperado. Tá bom, perfeito. Obrigado, Castilho. E só sobre o follow-up sobre as questões da operação de LPT, dados os índices mais confortáveis, enfim, se teve algum motivo específico para ter feito nesse trimestre, se dá para esperar uma continuação disso nos próximos. Tudo bom? Aqui é Rodrigo Botti. Obrigado pela pergunta. O primeiro ponto sobre o LPT é lembrar sempre que o LPT é uma operação de financiamento, mas que a gente usa uma parte operacional para fazer uma operação que, no fundo, é uma operação de financiamento, certo? Então, a gente realizou nesse trimestre algo como 150 milhões de prêmio nessa operação de LPT. Para frente, a gente não tem nenhuma operação de LPT programada, mas é sempre uma alternativa que a gente tem de financiamento. Usar novamente essa operação, uma operação operacional, como fonte de financiamento. Ok? Tá legal, Botti. Obrigado, Castilho. A nossa próxima pergunta vem do Arnon Shiraz, analista sell-side do Santander. Arnon, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor,
Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. A questão que a gente tem aqui é relacionada ao El Niño, né? A gente vem acompanhando aí mês a mês a expectativa e também severidade. E a gente quer saber como o El Niño pode impactar os resultados do IRB daqui para frente e a sua recuperação. Obrigado. Bom dia, Arnon. Obrigado pela pergunta. Aqui é o Daniel Castilho, tudo bem? O nosso negócio de agro é um negócio que tem uma dispersão geográfica que permite o equilíbrio das exposições. A sinistralidade de 2023, até o momento, é bem melhor do que a esperada. Não há qualquer indicação que vai piorar até o final do ano. Não prevemos grandes efeitos do El Niño até o final do primeiro semestre de 2024. E para te falar, uma das coisas que me preocupa é que, dada a boa sinistralidade que a gente está vendo esse ano, a minha preocupação é que os preços venham a se reduzir no ano próximo. Então, realmente precisamos ficar de olho e subscrever com responsabilidade, já que o negócio catastrófico, como vocês sabem, como o negócio de agro, como vocês sabem, é um negócio de natureza catastrófica. Então, não é porque um ano está com bons resultados que a gente deve aceitar uma redução no ano seguinte. Mas a sinistralidade, no momento, está melhor do que a esperada, e o que a gente está ouvindo também das nossas cedentes é exatamente a mesma reação. Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Gabriel Guzan, analista Sell-Side do Citi. Gabriel, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bem, bom dia, pessoal. Minha pergunta é em cima do volume de prêmios retidos, né? A gente vê nesse TRI, prêmio ganho e prêmio retido caindo bastante. A gente sabe que teve esse efeito do LPT, vocês já falaram sobre a retrocessão um pouquinho maior aí no TRI. A minha pergunta é mais assim, o que a gente deve esperar de nível anualizado de prêmio retido, que faz sentido versus a capacidade de capital atual da empresa? Obrigado. Gabriel, é o Daniel Castilho aqui outra vez. O nosso prêmio, ele se reduz em 2023, mas é resultado da limpeza de carteira que a gente realizou já logo no início, na renovação de janeiro, tá? Depois tivemos a renovação de abril, a de junho. Em todos os casos, nós continuamos com essa limpeza de carteira e era previsível que a gente fosse reduzir e sacrificar parte do prêmio até o final desse ano. A ideia era limpar a carteira e a nossa prioridade era e continua sendo a rentabilidade. Uma vez a carteira limpa, que a gente considera que até o final desse ano a gente já está com uma carteira saneada, a gente terá, então, condições de voltar ao crescimento a partir de 2024. Então, essa redução de prêmio era perfeitamente esperada dentro do nosso orçamento. Gabriel, é o Falcão. Falando um pouco do capital para crescimento, eu acho que é importante, a gente tem falado com as pessoas sobre isso, de uma forma bastante transparente, que, analisando o orçamento que está ficando pronto, o plano de negócio decorrente desse orçamento, a gente só pretende chamar capital se for accretive para os acionistas. Então, a gente olha a visão de earnings per share e, talvez traduzindo, aumentar o bolo, mas aumentar a fatia de cada um no bolo. Eu acho que talvez seja a forma de olhar. Então, quando a gente entender que dá mais retorno para os acionistas na visão de earnings per share, ou de fatia do bolo, aí sim faz sentido ter mais capital para crescer. Tá? Então, o crescimento de prêmio vai ser focado na rentabilidade. E aí, em decorrência disso, a gente precisar de capital, a gente vai ter essa conversa com os acionistas, mas bastante calma aí para frente, tá? Perfeito. A minha pergunta era até um pouco mais básica, assim, para esse nível de capital que a gente está vendo agora, faz sentido imaginar 3.200, que seria perto de 800 milhões de prêmio retido, que é o que vocês tiveram nesse TRI anualizado? Ou é mais do que isso? É 4 bi, que era um pouquinho mais perto do que vocês estavam fazendo no último trimestre? Ou 4.800, que vocês estavam fazendo 3 trimestres atrás?
Assim, big picture, qual que é o nível de prêmio retido que esse capital suporta hoje? Não sei se vocês podem compartilhar, abrir, se isso configuraria grade, mas é uma dificuldade nossa aqui do nosso lado. Tem vários moving parts, tem LPT, tem retrocessão, então a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade de medir isso. Claro, eu acho que é mais pro topo do range do que da parte baixa do range, tá? E a gente, agora, de novo, vai ser, a gente suporta, mas vai ser pela demanda, ou seja, a gente só vai deixar o prêmio crescer se for rentável, tá? Então é isso. Tá bom? Perfeito, obrigado. Nada. A nossa próxima pergunta vem do Alexandre Fernandes, que é um investidor, e a pergunta que o Alexandre fez foi a seguinte: percebe-se uma gradual tendência de aumento da participação do segmento rural Brasil no mix. Segmento, entretanto, que apresenta historicamente uma rentabilidade baixa. Favor comentar. Na realidade, a gente reduziu a participação do agro. Em relação aos outros, ele parece mais elevado, mas a nossa redução de exposição do agro foi reduzida praticamente pela metade em 2023. Ok, obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do Rodrigues José, investidor também, e a pergunta que ele fez foi: em relação à sinistralidade, volatilidade do mercado agro, não seria a hora de vislumbrar a emissão de LRS e diluir ainda mais esse risco? Aqui é o Rodrigo Borges, deixa eu responder. A LRS, sem dúvida, vai ser um avanço muito importante para o mercado brasileiro. A gente está investindo nessa tecnologia, ganhando conhecimento, trabalhando junto com os órgãos regulatórios para ter toda essa possibilidade de usar o mercado de capitais em operações de seguro, para transferência de risco de seguro. Eu acho que isso aí vai ser usado não só para o agro, mas também para outras linhas de negócio. Então, sim, pode ser bastante interessante esse tipo de tecnologia. Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta vem do Leandro Leite, analista sell-side do UBS. Leandro, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelos resultados e obrigado pela oportunidade. Minha pergunta é sobre o resultado financeiro. Veio bem forte nesse TRI. E no release vocês comentam que teve um impacto positivo ali vindo dos efeitos da variação do dólar. Dito isso, eu só queria entender como seria o resultado financeiro se a gente tira esse efeito, se dá para ter uma ideia, e qual que seria o run rate do resultado financeiro de vocês, considerando o tamanho atual de reservas. Obrigado. Olha, o primeiro ponto a levantar é que a variação cambial impacta tanto a parte de retorno do investimento quanto os nossos passivos também. Então, a gente tem a política do IVA sempre manter um casamento muito próximo dos ativos e passivos. Então, o menor rendimento na parte dos ativos corresponde a uma diminuição da nossa parte de passivos também. Então, o efeito em resultado é relativamente limitado. Comentar, Paulo, sobre a parte de investimento? Sim, na questão do offshore, a gente teve, conforme a gente anunciou no resultado, né, o resultado positivo foi a boa performance do nosso fundo macro, multimercado aqui, e os créditos privados, no onshore. E no offshore, a gente teve um resultado positivo, devido a uma política de investimento maior em moedas emergentes, que é fruto do hedge, do aperfeiçoamento da nossa política de hedge, iniciada nesse trimestre. A gente tem feito hedge com moedas, um hedge mais perfeito com moedas que a gente tem no nosso passivo, que dá uma rentabilidade maior. Agora, o impacto cambial, ele também ajudou, a gente tinha ainda uma parcela long em dólar, que ajudou no resultado,
que seria mais ou menos um montante de 22 milhões, 22,7. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Agora gostaria de informá-los que a sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaria de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Eu vou, antes das considerações finais, quer dizer, no fundo é só agradecer a todos aí pelo interesse, pelas perguntas, né? Tinha algumas perguntas que chegaram por mensagens, eu acho que a mais frequente é sobre o PLR, né? Que acho que tem um entendimento errado que a gente pagou o PLR, na realidade é uma provisão, tá? É uma provisão que está sendo feita, né? De acordo com a lucratividade da companhia, né, e esse PLR só vai ser pago se determinado pelo Conselho de Administração após as demonstrações financeiras do ano serem fechadas. Né? Tem alguma pergunta sobre aumento de capital, né, que tem que ser feito? Eu acho que eu já respondi, que a nossa ideia é fazer isso se for bom negócio para o acionista e se for accretive no conceito de earnings per share, né, lucro por ação, né? Ou seja, aumentar a fatia do bolo, aumentar o bolo, aumentando a fatia de cada um. Não é isso? Eu acho que, em geral, né, a gente acho que respondeu tudo e queria agradecer a todos e dizer que nós estamos muito tranquilos com a companhia e tocar mais um trimestre aí, encerrar o ano com chave de ouro. Mas eu acho que o ano 2024 promete ótimos resultados e uma ótima trajetória para o IRB. Muito obrigado, um bom dia e um bom fim de semana a todos.